Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar em nome de Jesus, meus amados irmãos. Eu quero nessa oportunidade louvar a Deus por mais uma vez estarmos aqui. Muitos dos nossos irmãos e irmãs amanhã estarão em suas respectivas congregações e compete-nos, fazer um breve comentário. Eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus pela vida do pastor Ival, pela vida das mulheres, que têm sido levantadas por Deus para estarem aqui. E quero agradecer a cada uma das nossas irmãs. O povo paranaense, sempre que eu venho ao Paraná, é um povo muito receptivo. E eu quero agradecer todo o carinho, todo o aconchego, todo esse calor humano que só o povo de Deus sabe fazer e tem. Então fica registrado o nosso carinho a você, minha irmã, que amanhã talvez não possa estar conosco lá no Templo Central, mas fica registrado aqui o nosso carinho em nome de Jesus. Agradeço a acolhida, a receptividade em meu nome, em nome do meu esposo, a todas vocês que oraram por mim, muitas sem nem me conhecer e outras conhecendo apenas pela internet. Então eu quero dizer que a sua oração, ela tem chegado na minha vida. E eu quero agradecer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aproveito e aviso aos irmãos que no final do culto meu esposo vai estar ali com os livros. E talvez muita gente não saiba, mas esses meus livros, eles têm cunho missionário. Assim que Deus me levantou como escritora, eu fiz um propósito com Deus. E todos os meus livros, nós temos essa preocupação de dizer isso. Para quem não sabe, eu sou fundadora do Projeto Moriá. O Projeto Moriá é um projeto que ele nasceu há 3 anos e meio já. E ele nasceu na cidade de Governador. A gente ajuda crianças carentes. E todos os domingos, quando aquelas crianças vão para o culto, aliás, para a escola bíblica dominical, a gente só despede aquelas crianças depois de aprender a palavra de Deus e também de receber um almoço. Então, em todos os nossos projetos, é assim que a gente recebe as crianças e alimenta, porque muitas delas são filhas de pessoas muito carentes. Então, quando você compra qualquer um dos nossos livros, você está nos ajudando a ajudar. Nosso primeiro livro, esse aqui, Vencendo a Tristeza, trata da história da personagem Leia. Gente, esse livro, muitas mulheres que leram já chegaram para mim e disseram: na leitura desse livro, Jesus me curou, Jesus me visitou. Falar de Leia é falar de uma história de superação, é falar de uma história de uma mulher que tinha tudo para ter passado na narrativa bíblica depressiva, mas o Deus de Leia chegou na história dela e pode chegar na sua história também. Aleluia. Nosso segundo livro, esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Nós tratamos da oração desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e os dias contemporâneos. Nós falamos, é um verdadeiro estudo sobre a oração. Intercessão, um clamor necessário. E o terceiro livro é esse aqui, Desafios do Chamado. Esse livro, eu digo para vocês que ele foi escrito debaixo de muita lágrima, porque quando eu escrevia um capítulo que eu terminava, que eu ia reler, eu chorava e ficava maravilhada com o que Deus estava me dando. Então, se você tem um chamado de Deus e muitas vezes tem dificuldade de abraçar esse chamado e muitas vezes fica preocupado como é que vai ser, como é que Deus vai fazer, você precisa ter acesso a esse livro. Amém, irmãos? Está conosco também um livro, O Psiquiatra Responde. Esse livro é do Dr. Hernando Pinheiro, um médico lá da nossa cidade. E esse livro tem nos acompanhado também nas nossas viagens. Amém, irmãs? Aleluia. O nosso tema é mulher. Não tenhas medo. Mulher, não tenhas medo. Interessante é que muitas vezes a gente acha que uma mulher corajosa é uma mulher que nunca teme. Mas na verdade, se a gente for a fundo nessa palavra, a gente vai ver que uma mulher corajosa é aquela que mesmo temendo, ela avança. Uma mulher corajosa é uma mulher que mesmo temendo,
ela se posiciona. E nesta noite eu quero ser fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero trazer, se o Espírito de Deus nos permitir, uma mulher que ela, se fosse em nossos dias, eu diria que ela tinha tudo para ser uma dirigente de ciclo de oração. Ela tinha tudo para ser uma mulher, para fazer parte desse coral. Uma mulher destemida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 4. Livro de Juízes, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5 e depois leremos o versículo 14. Juízes 4, do versículo 3 ao 5, e diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Versículo 14. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após eles. Quantos podem dizer glória a Deus? Uma história bem conhecida da palavra de Deus, onde Israel estava debaixo de domínio cananeu. E a Bíblia é enfática em afirmar: o domínio não só era um domínio de opressão, mas você vai ver que a Bíblia diz que naqueles dias os filhos de Israel eram oprimidos violentamente. Era um período de escassez de esperança. Era um período de temor. Era um período de violenta opressão. Era um período de 2 décadas, 20 anos de sofrimento, sendo oprimido pelos cananeus. Nós encontramos no capítulo 5 e verso 8, dizendo que os filhos de Israel estavam sem condições de resistência. Nos diz o texto: e logo se escolhiam deuses novos, e a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. O texto também diz que Jabim reinava na cidadela de Azor e tinha 900 carros de ferro. E deixe-me dizer uma coisa: carros de ferro naquela época é o que nós chamamos de tanques de guerra hoje. Era o que havia de mais moderno, era o que havia de mais potente. E as carruagens, que eram chamadas aqui de carros de ferro, aleluia, eles eram os verdadeiros tanques de guerra do mundo antigo. Elas eram puxadas a cavalos e nas suas rodas haviam lancetas que destruíam os pés dos inimigos. Era um período de opressão, era um período também de crise nacional. O povo estava com a crise não apenas nacional, mas uma crise de identidade. Após a morte de Josué, o povo estava sem norte. O capítulo 2 e verso 10 de Juízes vai dizer que também havia sido congregada naquela época uma geração que se levantou, mas que não conhecia o Senhor, o Deus dos seus pais. Aquela geração que havia passado, elas não conseguiram repassar os valores, os costumes, a confiança. E o povo estava oprimido. Um período de subjugação e de declínio. Um período de declínio espiritual. Um período onde o povo não via saída. Mas uma das coisas que me encanta em Deus é que Deus sabe mudar cenários. Uma das coisas que me fascina em Deus é que Deus sabe mudar
trajetos. Uma das coisas que me anima e que me levam a falar do poder de Deus é que ninguém sabe reverter situação como Ele sabe. Oh, aleluia! Era um período também de escassez de referência. Os líderes haviam passado, mas o povo tinha escassez de referência. Capítulo 2 e verso 17 diz que eles nem pouco ouviam juízes. Antes eles se prostituíam e iam após outros deuses e se encurvavam a eles. Versículo 17 ainda do capítulo 2 diz que depressa eles se desviaram dos caminhos por onde andaram seus pais. E eles não ouviam os mandamentos do Senhor. E eles simplesmente agiam assim. Era um período de uma geração que não queria ouvir a sua liderança. Era um período de uma geração que estava abatida, sem referência, sem resposta. E é nesse cenário que Deus resolve levantar uma mulher. Não era uma super mulher, era uma mulher comum, era uma mulher do meio do povo, era uma mulher que a Bíblia nos mostra que ela foi levantada como a quarta e única juíza da história de Israel. Uma mulher de uma simplicidade tão grande, mas de uma intimidade ainda maior. Uma mulher que atendia debaixo das palmeiras entre Ramá e Betel. Uma mulher que tinha uma história de vida comum, uma história de vida simples. Mas deixe-me dizer uma coisa: Deus é especialista em pegar pessoas comuns para escrever uma história inusitada. Deus é especialista em pegar pessoas comuns para fazer dessas pessoas referências no meio do seu povo. E é nesse cenário que Deus resolve levantar Débora. Alguns estudiosos dizem que Débora, cujo nome significa abelha, diz que ela era uma abelha em tempos de paz, mas era uma vespa em tempos de guerra. Na hora de transportar mel, a mulher encorajada transporta mel. Mas na hora dela soltar o ferrão e mostrar que Deus marca território, ela também sabe se posicionar. Essa mulher é levantada. E o texto é claro, a Bíblia é inconfundivelmente inspiradora. E mostra que o céu é impulsionador de mulheres posicionadas. O céu é impulsionador de mulheres decididas. O céu é impulsionador de mulheres que deixam que o Espírito de Deus as leve aos territórios sombrios para elas fazerem a diferença ali. Deixe-me dizer uma coisa: você nunca vai prosperar aonde tiver maré mansa. Maré mansa não faz bom marinheiro. Quem faz marinheiro bom é mar bravio. Quem faz marinheiro saber navegar é quando a embarcação está sendo assolada, é quando a tempestade se levanta. Não adianta querer ficar de mimimi dizendo: Deus, eu não aguento prova. Prova é para forjar caráter de crente. Prova é para moldar aquilo que Deus quer na nossa vida. Oh, aleluia. O céu é encorajador de mulheres posicionadas. Mulheres posicionadas, elas se levantam aonde o inferno acha que ganhou o território. Elas se levantam e avoram a bandeira e tem coragem de dizer: aqui não, na minha casa não, na minha família não, na minha igreja não, na minha rua não, na minha cidade não. A gente vai orar, a gente vai jejuar e Deus vai se mover.
Rava Surikia. Que nesta noite os nossos olhos espirituais se abrissem, para a gente ver quantas vezes a cartucheira do inferno estava munida para acabar, para assolar, mas alguém resolveu se levantar em oração. Surimandekas Limito. E quando se levanta um exército em oração, deixa eu dizer aqui para nós, cá com os meus botões, o inferno vibra quando tem crente acomodado. O inferno bate palma quando tem crente acovardado, dizendo: eu estou com medo, eu acho que eu não vou vencer, eu acho que essa guerra eu não ganho, eu acho que Deus não ouve a minha oração. Mas quando o crente se levanta como Jó e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Não basta apenas orar, você tem que confiar no Deus para o qual você ora. Você pode orar um monte, como a gente diz lá no Nordeste, você pode orar de carrada, mas se na hora que a luta bater na sua porta, você ficar tremendo das pernas e dizendo: não vou vencer, não vou vencer, o inferno já ganhou território, minha filha. Você tem que orar, tem. Mas na hora que ele se levantar, você vai dizer assim: irmã Aparecida, como é que eu faço isso? Eu às vezes estou morrendo de medo. É com medo mesmo. Irmã Aparecida, mas eu acho que eu não dou conta. Dá conta sim. Irmã Aparecida, mas eu acho que eu não consigo. Consegue sim. Que ouve essa. Você ora, mas na hora de se posicionar, você vai ter que ousar e ter a coragem de dizer: eu sei o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Lembra de Paulo? Rumo à ilha de Melita, chamada também de ilha de Malta. Embarcação sendo solapada, tendo que lançar fora tudo que estava dentro do navio. 276 pessoas na embarcação. Alguém chega e diz: vamos matar logo os prisioneiros. Alguém chega e diz assim: a embarcação vai a pique. Mas havia alguém naquele barco que não só orava, mas cria no Deus que ouvia a oração. Houve alguém no barco que teve coragem de se levantar. Ei, nesta noite o Espírito de Deus me impulsiona a dizer: se levante no meio desta embarcação que é a tua casa, que é a tua família. Que história é essa, mulher? De Satanás está entrando na tua sala e na tua cozinha, escruveteia no corredor e sai fazendo pirueta. Bata o pé e declare que o território é seu. Paulo se levanta no meio da embarcação e diz: espera aí, eu não só oro não, eu escuto aquele por quem eu oro. Eu não só oro não, eu sei colocar a minha fé em ação na hora que a minha necessidade chega. Paulo se levanta e diz: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. E ele me disse que não vai se perder nenhuma alma, vai acabar apenas o navio, mas todo aqui que está aqui, vai todo mundo escapar. Oh, aleluia. Essa mulher é levantada no
no cenário onde a embarcação iria a pique. Não tinha lança, não tinha escudo, entre 40 mil em Israel. Despreparo para a guerra. E o que fazer? Chorar? Aleluia. O levantar de Débora, à luz da palavra de Deus, era um levantar divino num cenário de negligência, num cenário de desobediência, num cenário de ausência de liderança, num cenário de que pessoas estavam desencorajadas, temerosas. Aleluia. Mas havia uma mulher que estava munida com força do céu. E quando você está munido com força do céu, ainda que seja balançado de todos os lados a embarcação, você sabe que Deus vai se levantar na história. Oh, aleluia. Irmã Aparecida, de onde vem a força de Débora? A força de Débora vem do mesmo lugar de onde vem a tua força, vem do céu. Irmã Aparecida, de onde veio a ousadia de Débora? Do mesmo lugar que vem a sua ousadia, do céu. E de onde vem a confiança que veio para Débora? Do mesmo lugar que vem a sua, vem do céu. Aleluia. Mulheres destemidas, elas são referencial, aleluia, para horas sombrias. Quem nunca imaginou Jabim mandando e desmandando? O domínio cananeu era um dos mais perversos. A gente aprende muito sobre o domínio filisteu, mas vocês sabiam que os cananeus, quando eles capturavam os seus vassalos, eles colocavam os seus capturados no chão e colocavam o pé no pescoço para obrigar os capturados a negar o Deus da nação. Era um domínio opressor terrível. Oh, aleluia. Mas mulheres encorajadas, elas avançam vendo o invisível. Oh, aleluia. Glória a Deus. Essa mulher, ela foi a única que foi levantada para ocupar um cargo político na Bíblia. E o que é melhor, um cargo político por escolha do seu próprio povo. Aleluia. E chegou a hora. Sabe por quê? Porque o Deus que tinha colocado Débora ali, Ele não é um Deus que trabalha aleatoriamente. Aleluia. Quando Deus te colocar num lugar, fique sabendo que naquele lugar Ele quer te usar como referência ali. Ele quer te usar como ponto estratégico ali. Ele está abrindo aquela porta porque é naquela porta que você vai glorificar o nome dEle ali. Quem jamais dos cananeus, bons de guerra, bem armados, verdadeiros opressores, imaginou que Deus ia dar vitória a Israel com a mulher que atendia debaixo das palmeiras, com uma mulher que simplesmente julgava as causas do seu povo? Oh, aleluia. Uma das coisas que eu acho lindo em Deus é porque Ele sempre tem um mecanismo de surpresa para apresentar nos cenários difíceis. Deus é Deus de surpresa, mas Ele por ninguém é surpreendido. Oh, aleluia. A Bíblia nos diz que ela habitava debaixo das palmeiras entre Ramá e Betel, e que os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Ela exercia liderança à sombra de uma palmeira. Tem gente que para mostrar liderança ele tem que estar no cargo de muita pompa. Ele quer ser apadrinhado, ajeitado, pagiado. Débora, na simplicidade dela, exercia liderança na sombra de uma palmeira. Sabe por quê? Aleluia. Não é você quem diz quem você é, não. Quem diz quem você é quem te apresenta no cenário. É Ele que diz quem você é.
Deus escolhe líderes não pelos nossos padrões. Há um padrão divino para essa escolha. Aleluia. Essa mulher mostrou habilidades como mediadora, como conselheira, como consultora. Capítulo 4, versos 6 e 7 diz que ela manda chamar Baraque. E ela chama Baraque e diz: porventura o Senhor Deus de Israel não deu uma ordem? Vai e junta os homens no monte Tabor. Pega 10.000 homens contigo, das tribos de Naftali e Zebulon, e atrairei para ti ao ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Mas eram 900 carros de ferro, mas Deus estava dizendo que ia dar na mão. Mas era um domínio terrível, mas Deus estava dizendo que ia dar na mão. Mas era um povo tenebroso, mas Deus estava dizendo que ia dar na sua mão. Sabe um problema que agrava a nossa fé? É porque a gente ora, e quando Deus nos dá a bênção, ou pelo menos estamos no percurso para chegar até ela, a gente fica ouvindo outras vozes. Baraque olha para Débora e diz: se tu for comigo, eu irei. Alguns estudiosos dizem que Baraque tinha tudo para ter sido um dos primeiros reis ou líderes maiores de Israel. Mas a covardia desse homem encerrou a história dele por aqui. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: quando Deus falar para você que vai dar uma coisa na tua mão, pode cair 1.000 de um lado, 10.000 para a direita, pode leão rosnar, pode aparecer a capetada toda do inferno, mas se Ele disse que vai dar a vitória, marche com cara de vitoriosa. Mas se Ele disse que vai abrir a porta, marche vendo a porta aberta. Mas se Ele disse que vai ter salvação, prepara o culto, escolhe os hinos, chama o pregador antecipadamente. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Alguém aqui no meio da multidão, que Deus me dá graça e autoridade para dizer: já estou com uma promessa para se cumprir, já estou com o calendário em contagem regressiva. Abre a tua agenda, escolhe a data, porque por este tempo você vai ter o culto que você precisa dar, e vai ser culto festivo, marcado pela presença. E vai ser culto para vir gente do outro lado da cidade para se alegrar com você. Vai ter bolo, vai ter cachorro quente, vai ter suco, vai ter refrigerante, até o cardápio. Deus nesta noite diz: me diga o que tu quer, porque eu quero abastecer. Deus falou, marche confiando no que Ele disse. Porque o inferno não vai deixar de fazer papel de inferno não, viu? Então por que é que a gente, estamos representando o céu, vamos deixar de fazer o papel do céu? A gente diz que somos embaixatrizes, embaixadores, e a Bíblia diz que somos, mas na hora de representar a pátria, a gente fica caindo das pernas, pastor Alain, com medo. Represente a pátria com a marra de embaixador, de embaixatriz. Que
Meu filho, quando Deus falar uma coisa para você, se é Ele que falou, bote o dedo nos ouvidos e chinele na estrada, agradecendo, porque vai ter cumprimento a palavra que foi liberada. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu sou professora, hoje aposentada, mas eu só livrei praticamente o período probatório. Comecei a ter problema de corda vocal, fui readaptada e fiquei na secretaria da escola. Na época, a fonoaudióloga chegou para mim e disse: a sua corda vocal está tão desgastada. A senhora é profissional da voz? Eu falei: não. Ela disse: mas eu não estou entendendo, a sua corda vocal está muito desgastada. Eu disse: olha, é porque é o seguinte, a senhora não entende que a senhora não é crente, mas deixa eu dizer, eu passo a semana dando aula, e nos fins de semana eu prego nos eventos. Eu sou missionária, eu faço a obra de Deus. Ela disse: estou entendendo agora. Então a senhora vai ter que escolher. Ou a senhora passa a semana dando aula e o fim de semana descansando a voz, ou a senhora vai passar a semana sem dar aula para poder ministrar e usar a voz no fim de semana. Mas das duas formas a senhora não tem condições. Compareci na junta, fui readaptada, e já estava com muitos anos de readaptada. E uma entrou lá na governadoria do estado, uma governadora que inclusive já foi até prefeita da nossa cidade. E quando ela entrou, com pouco tempo que ela estava no governo, ela começou a bater uma ordem, e baixou o decreto, e baixou lei. E a lei era: todos os readaptados, independente do tempo que estiver readaptado, vai ter que voltar para a sala de aula. Mas eu sabia quem tinha me tirado de lá. Eu vou repetir para você entender. Eu sabia quem tinha me tirado de lá. A minha escola tinha muitas pessoas readaptadas, e eu não estava sabendo de nada do decreto, da lei. E um dia eu cheguei na escola, e quando cheguei estava aquele alvoroço. Quem trabalha em escola sabe como é que é. Estava aquele burburinho, aquela coisa, né? E uma delas saltou para mim e disse: ei, você está sabendo, irmã Aparecida? Eu disse: o quê? Você está sabendo que você vai ter que voltar para a sala de aula? Eu disse: eu não. Ela disse: vai sim. Foi baixado o decreto, a governadora baixou. Todo mundo que foi readaptado. Eu estou dentro do contexto de quando Deus fala com você, de quando Ele dá uma promessa a você, de quando Ele dá uma bênção a você. Pode vir chumbo grosso, não arreda o pé não, porque foi Ele. E o que Ele fez, não desmancha. E aquela funcionária olhou para mim e disse: você vai voltar para a sala de aula? Aí eu disse: eu não. Ela disse: vai, nós tudinho aqui já sabemos que vamos voltar. Eu digo: tá, eu acredito que vocês tudinho vão voltar mesmo. Agora eu não volto não. Ela olhou para mim e disse: olha aí as coisas da irmã, por que é que você não volta? Porque você é melhor do que a gente, melhor do que vocês. Eu não sou não. Agora quem me tirou de lá, ninguém me bota mais lá, minha filha. Acabou. E ela disse: olha, vai chegar uma carta, e nessa carta você vai ter simplesmente 48 horas para se apresentar lá no Dired, para ela dizer qual é a sala de aula que você vai assumir. Ou assume ou perde o emprego. Eu digo: eu nem assumo e nem perco o emprego, e nem volto para a sala de aula. Foi Deus quem fez a minha readaptação, e homem nenhum vai desmanchar. Começa a chegar as cartas, todo mundo fica apavorado. Fulaninho vai para a sala de aula, fulano vai para a sala de aula, e estou eu lá. E elas: irmã, eu digo: chegou carta não. Irmã Aparecida: a minha não chegou não. Irmã Aparecida, e aí, quando é que... nem chegou e nem vai chegar. Deixa eu dizer uma coisa, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: se ela se meter a besta de querer botar eu na sala de aula, é mais fácil ela sair do governo do que eu voltar para a sala de aula, porque o meu Deus é fiel naquilo que Ele tem garantido. Agora pergunta assim: a carta chegou?
Me aposentei e não chegou. É esse o Deus que você serve. É esse o Deus de Débora, o Deus da igreja. Débora sabia. Havia recebido uma ordem: manda chamar Baraque. Você está achando, Baraque, que Deus quer que a gente continue assim? 20 anos se passou. E tem gente, irmão, que ele deixa Satanás ir andando na vida dele, fazendo e acontecendo anos e anos. Anos e anos. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Tome intento. Crie marra de crente. Crie marra de crente. Há problemas que eles chegam na nossa vida que Deus exige de nós um posicionamento. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Há problemas que eles chegam até nós e Deus quer nos dar a vitória, porém Ele espera que nós tenhamos posicionamento. Débora se posicionou, manda chamar Baraque e diz: Deus está nessa guerra, atrai os homens para o ribeiro de Quizon, porque Deus vai entregar os carros de ferro nas suas mãos. Aleluia. Foi chamada para liderar, liderou. Foi chamada para profetizar, profetizou. Foi chamada para encorajar, encorajou. Oh, aleluia. Foi chamada para guerrear, guerreou. Limite. E deixa eu dizer uma coisa. Essa mulher é uma mulher decidida, patriota, animada, confiante em Deus. Aleluia. Quando Baraque disse: se tu não for, eu não irei, ela disse: certamente eu irei contigo, porém não será tua honra da comissão que tu levas, mas na mão de uma mulher. Não era ela não, ela estava profetizando que iria surgir Jael, mulher de Ebel Queneu. Na mão de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Oh, aleluia. Prepara o povo e vai para a beira do ribeiro. Oh, aleluia. Mas mal parecido o que vai acontecer lá. Aí é que me encanta as coisas em Deus. É que Deus o tempo todo vai nos chamando para a guerra, mas Ele não vai dando desfecho dela. E por que Ele não vai dando? Se Ele é o Deus que conhece o hoje, o amanhã e o futuro. Aleluia. O ontem, o hoje e amanhã. Por que Ele não vai dando? É porque Deus não tem obrigação de dar dando para você itinerário de guerra. Ele tem simplesmente que lhe encorajar e saber que aconteça o que acontecer, Ele vai ser responsável pelos que Ele chamou. Qual era a mensagem de Débora? Convoca 10.000 homens das tribos de Zebulon e Naftali. Qual era a mensagem? Deus vai entregar, aleluia, o exército e Cícera e os carros de ferro na tua mão. Aleluia. O ribeiro de Quizon estava localizado na região norte lá de Israel, próximo ao vale de Israel, e desaguava no mar Mediterrâneo. Agora veja só, ir para a beira de um ribeiro, lutar com quem está armado, sem ter arma. Se fosse uma turma do mundo, eu dizia um tiro no pé, mas como a turma era de Deus, eu digo é tiro no céu. E quando a gente mira no céu, não tem perigo de lá não vir resposta. Oh, aleluia. Vai para a beira do ribeiro. Aleluia. Por quê? Porque na vida de uma mulher revestida, na vida de uma mulher posicionada, aleluia, não há espaço para retroceder.
Aleluia. Não há espaço. Ela não foi dizer para Baraque: ah, mas você é o homem, você que tem que encorajar. Não, não. Se você quer fazer a obra de Deus com maestria, com agrado, se você quer fazer a obra de Deus como Deus verdadeiramente quer e se agrada, tire fora a inveja, tire fora a perseguição, tire fora o espírito de competição, tire fora o estrelismo. Marche na simplicidade que Deus dá, marche na dependência que Deus dá, marche no encorajamento que Deus dá, marche na certeza que Deus dá. Tem mulher encorajada aí? Oh, aleluia. Essa mulher de vida revestida, ela é consciente de que a guerra é entre o inferno e a igreja, é entre o inferno e o povo de Deus que era Israel. Aleluia. Era uma mulher revestida e posicionada. E o que acontece, irmã Aparecida, na vida de uma mulher posicionada e revestida? Em primeiro lugar, ela demonstra uma fé genuína. Aleluia. Ela chega para Baraque e diz: levanta-te, este é o dia. Oh, aleluia. Amanhã não, próxima semana não. Levante, é hoje, é o dia, é o tempo. Deus quer te acordar desse marasmo. É agora, Baraque. Enquanto você não entender que o tempo é hoje para você se posicionar, você vai ficar à mercê da maré. Mas nesta noite Deus chama homens e mulheres para serem posicionados. Levanta-te, porque este é o dia. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. Em outras palavras, era como se Débora quisesse dizer: Baraque, acorde desse sono. Você não está vendo não? 20 anos de domínio cananeu, e a gente aqui na mesmice. Esse é o dia, rapaz. Deus já saiu na guerra. Deus já está pronto para dar vitória. Arroche a caravana e vamos para a beira do ribeiro. Oh, aleluia. O que significava ir para a beira do ribeiro? Muitas vezes Deus nos chama. Muitas vezes o nosso ribeiro não é o Kizom, porque esse foi o ribeiro de Débora. Mas nós temos os nossos ribeiros. É quando a gente marcha sem condições de lutar, mas debaixo de uma promessa: o Senhor saiu adiante de mim. O Senhor saiu à frente desta guerra. O Senhor está na frente desta batalha. Marchar para o ribeiro de Kizom era marchar em dependência, meu filho. E quando você está em dependência, você não olha para quem tem, nem para quem não tem, para quem sabe, nem para quem não sabe. Você olha para Deus que fez a promessa. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando. Quando você marcha em dependência, você não olha para quem tem, nem para quem deixou de ter, para quem sabe, nem para quem deixou de saber. Você marcha confiando no Deus que te fez a promessa. Marchar para o ribeiro de Kizom é saber que estava obedecendo a um Deus que tinha falado com ela no secreto. Quantas vezes Deus fala com a gente, né? Às vezes numa madrugada, no pezinho da cama, Deus chega e conta uma historinha, uma história só daquelas de intimidade, e a gente fica: meu Deus, como é que vai ser isso? Oh, aleluia. E quando é tempos depois, a gente começa a ver Deus mostrando o cenário que Ele já tinha revelado lá. Oh, aleluia. Mulheres posicionadas como Débora, elas creem na operação extraordinária de Deus. Aleluia.
capítulo 4 e verso 15 diz: e o Senhor derrotou a Cícera e a todos os seus carros e a todos o seu exército ao fio de espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Tinha 900 carros de ferro, mas Deus botou para fugir a pé. Tinha poder bélico, mas Deus botou para fugir a pé. Ameaçava Israel, mas Deus botou para fugir a pé. Ei, nesta noite eu abro, aleluia, eu abro com graça e autoridade do céu para dizer a você: vai ter um cenário que vai ser preparado, e você vai ver como Deus vai guerrear nessa causa. Não se preocupe por quem está aí rangindo os dentes e dizendo que ganha peleja. Nesta noite Deus diz: marche na autoridade de quem vê, marche na certeza de quem tem, marche na ousadia de quem crê, marche na intrepidez de quem viu Deus revelar, marche na consciência de quem pertence ao Rei, e veja Deus mudando o cenário. Há mulheres aqui, você, que o ciclo de oração vai receber o testemunho, e vai ser coisa grande, viu? 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 Prepara. Prepara a garganta, porque tu vai contar aqui, tu vai contar em Curitiba, e tu vai contar em outras cidades do Paraná o que Deus fez, como Ele agiu, como Ele preparou. Adote a data de hoje, anote, para que quando Ele cumprir, você dizer: Deus falou naquela noite. Escuta, Cícera, Deus vai botar você para sair envergonhado da batalha. Mexeu com o povo de Deus, mexeu com o general de guerra. Essa mulher vai para a beira do ribeiro, crendo numa operação extraordinária de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O que Deus faz que dava para a gente prever, isso está no campo do imaginário. Mas o profeta Jeremias diz que ele abre o seu arsenal e tira dele as armas da sua indignação. Quando Deus resolver abrir o arsenal e tirar as armas, tem arma que Deus vai usar que você ainda não viu. Toque quem está do seu lado e diga: tem arma que Deus vai usar que você ainda não viu. Tem arma que Deus vai usar que você ainda não viu. 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 Nesta noite é noite de Deus revelar. Tem armas que Ele vai usar que você ainda não viu. Ainda não viu, mas elas existem. Ainda não viu, mas elas estão preparadas. Ainda não viu, mas Ele as tem. Ainda não viu, mas elas serão utilizadas.
em cena. Tem propósito de Deus neste mistério. Tem chuva de Deus aqui. Deus já começou a molhar o arraial. Numa guerra, precisa de espada, precisa de escudo, precisa de lança. Numa guerra precisa de arma, sim ou não? Essa é a nossa lógica. Numa guerra precisa de arma, sim ou não? É espada, é lança, é faca, é foice, né? Deus não. Deus não. Numa guerra ele só precisa que alguém creia que ele sabe guerrear. Numa guerra ele só precisa de alguém que creia que ele sabe guerrear. Não é à toa, meu filho, que ele é chamado de quê? Varão de guerra. Não é à toa que ele é chamado de o Senhor dos exércitos. Não é à toa que ele é chamado de o valente terrível. Então para essa guerra aí chama o varão de guerra. Para essa guerra aí chama o valente terrível. Para essa guerra aí chama o Senhor dos exércitos. Que era vassorimana era vassé. Ele sabe guerrear. Ele sabe guerrear. Marcha para o ribeiro porque ele sabe guerrear. Aquela mulher marcha sem saber o que ia acontecer. A Bíblia não diz, meu filho, mas cá com meus botões. Eu penso que os cananeus pensou em muita coisa. Eles pensaram em muita coisa. Como é que os israelitas vão chegar aqui se eles não têm escudo nem lança? Como é que eles vão vir? Acho que eles vão vir armados de pedra, de pau, alguma coisa. Mas eles nunca imaginavam que para acabar com a potência da cavalaria deles, Deus ia mandar somente chuva. Chuva. O extraordinário de Deus naquele dia foi chuva. O extraordinário de Deus para Elias no Carmelo foi fogo. Para Débora foi chuva. Eu acho lindo esse meu Deus quando resolve trabalhar. A minha alma te louva. Como tu és fiel, meu Deus. Como tu se agrada quando a gente depende e confia em ti. À beira do ribeiro. Se você ler o capítulo 5 de Juízes, é um dos capítulos mais lindos de declaração do agir de Deus. Débora diz: Senhor, saindo tu de Seir, as nuvens se enegreceram, os céus se moveram. Oh, aleluia. O cântico de Débora nos mostra que o sobrenatural de Deus sempre entra em cena. Ela diz: saindo tu lá de Seir, lá do campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens ficaram carregadas de água, os montes se derreteram e até o Sinai, ele se derreteu diante do Senhor Deus de Israel. Sabe o que é que Débora está dizendo?
Eu estava despreparada para a guerra, mas estava confiante no Deus de guerra. Eu estava totalmente em desvantagem, humanamente falando, para a guerra, mas eu comecei a perceber os sinais de Deus. A Bíblia não diz, sabe, pastor Ivan, mas eu acho que quando Débora chegou na beira do ribeiro, que começou a ver as nuvens chegando e ficando carregada, ela diz: rapaz, Deus vai fazer alguma coisa aqui que eu não estou sabendo o que é. Oh, aleluia. Terra estremece, céu goteja, nuvens são carregadas, monte se derrete quando Ele resolve agir. Aleluia. Deus começou a mandar água. Aleluia. O sentimento do povo, se você ler o capítulo 5, versos 6 e 7, você vai ver que a Bíblia diz assim: cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. O sentimento daquele povo era de ser desprotegido. O povo já estava debaixo de 20 anos de domínio, já estava sem esperança de sair da situação, se sentindo esquecido. E é nesse cenário que Deus mostra para o povo: tu és o meu povo e eu guerreio as suas guerras. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver que nesse cântico houve as tribos de Zebulon e Naftali, que a Bíblia nos diz que essas tribos, elas se ofereceram voluntariamente. Aleluia. O esquadrão de elite de Deus é feito por corações voluntários. Quando você vê muita gente botando banca para fazer a obra de Deus, estava lá no mundo, era um Zé Ninguém, como a gente gosta de dizer lá no Nordeste, era um Zé Ruela. Aí Deus traz para cá, dá um banho de graça, batiza com o Espírito Santo. Um camarada que no gogó dele só ia cana, hoje tem gravata. Aí ele ainda quer botar a banca para fazer a obra de Deus. Tome intento, te apruma, aprenda a ser agradecido. Eras vaso velho, fosse lavado, transformado, regenerado para trabalhar para Ele. Zebulon e Naftali se oferecem. Aleluia. Aí Débora faz um convite, e o que me chama a atenção é que ela convida antes de Deus derramar a chuva. Ela diz: vós os que cavalgais jumentas brancas. Quem era? Os príncipes. Vós que se assentais em juízo. Quem era? Os anciãos que se assentavam na porta da cidade. Vós que andais pelo caminho. Quem andava pelos caminhos? Os plebeus. Falai disto, onde se ouve o estrondo do flecheiro, entre os lugares onde se tiram água, ali falai da justiça do Senhor, da justiça que Ele fez às aldeias em Israel. Sabe o que é que Deus está dizendo? O que Deus vai fazer hoje aqui vai ser assunto para vocês comentar. O que Deus vai fazer hoje aqui, vocês vão falar no caminho. Vocês que são príncipes, que monta jumenta branca, vai falar. Vocês que são ancião, que julga a justiça, as causas do povo, vocês vão falar. Vocês que são plebeu, que anda pelo meio do caminho, anda rompendo aí as terras, vocês vão falar. Vocês vão falar da justiça do Senhor. Vocês vão falar dos feitos do Senhor. Vocês vão falar das grandezas do Senhor que Ele fez com as tribos de Israel. Aleluia. E o que Deus fez, irmã Aparecida? Deus não mandou bazuca, Deus não mandou 12, Ele não mandou 765, Ele não mandou blindado, Ele não mandou tanque de guerra, Ele não mandou nem cavalo nem cavaleiro. Mandou chuva. Aleluia. Você está aguardando chuva? Você está aguardando chuva nessa situação? E chuva fala de quê? Fala de manifestação sobrenatural de Deus. Chuva fala de quê? Fala de uma atuação extraordinária de Deus. Alguém tinha caminhado confiando numa palavra, e quem caminha confiando
ver o sobrenatural de Deus. Lá vai água, tome chuva. Lá vai água, e o ribeiro recebendo água. A Bíblia não diz os pormenores, mas a Bíblia diz que foi tanta água que o ribeiro desagou. E não diz apenas que fez isso, e diz mais, que criou lama. E não diz apenas que criou lama, diz que os cavalos de Jabim romperam os cascos, tentando galopar. Sabe o que isso significa? Na hora de Deus agir, o inimigo perde totalmente a estribeira, ele perde a força, ele perde a ousadia, ele perde o atrevimento. Por quê? Porque o território agora está ganho. Eu quero lhe convidar para ficar de pé. A hora não me permite ir mais além, mas eu quero convidar mulheres para formar duplas. Eu preciso fazer essa oração por vocês. Há alguém aqui que ainda não é crente, que quer aceitar Jesus como Salvador? Se há, porventura, por favor, se apresse e venha à frente, que a gente quer orar por você. Escolher uma companheira? Escolha, minha filha. Pega na mão da tua companheira. Está encontrando dificuldade de pegar na mão da companheira? Imagine se tu tivesse que marchar como Débora, com o exército totalmente despreparado, para a beira do ribeiro, hein? Pega na mão da tua companheira, fica de frente para ela, olha para ela, e tu vai profetizar para ela. Do jeito que eu for dizendo aqui, tu vai dizendo: oh, aleluia. Aguarde a chuva, vem providência. Não se preocupe com Jabim, não se preocupe com a cavalaria, não se preocupe com o atrevimento. Só aguarde a chuva, só aguarde a chuva, só aguarde a chuva, só aguarde a chuva, só aguarde a chuva. Vai ter manifestação sobrenatural de Deus, vai ter intervenção de Deus nessa causa. Vai ter agir de Deus. Deus vai colocar cada coisa no seu lugar. É a chuva de Deus que vai chegando, é a chuva de Deus que vai despedaçar os cascos do cavalo. É a chuva de Deus que vai neutralizar o poder bélico de Jabim. É a chuva de Deus que vai neutralizar a fúria. É a chuva de Deus que vai trazer resposta. É a chuva de Deus que vem com intervenção. É a chuva de Deus que vem com atuação divina. Ele é o general capaz de intervir. É o Deus capaz de chegar na causa. É o Deus capaz de neutralizar a força opositora. É o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. É o varão de guerra chegando aí. É o valente terrível chegando aí. É o Senhor dos exércitos chegando aí. É o invencível chegando aí. Aprende a se alegrar nele. Aprende a glorificar a ele. Aprende a ver o feito dele. Aprende a ver a grandeza dele. Maravilhoso Deus de bondade, nós estamos na tua presença. Tu és o general destas mulheres. Tu és o Senhor da história delas. Tu és o capitão invencível. Tu és o Deus de Débora. Tu és o Deus da chuva. Tu és o Deus do vale e o Deus dos montes. Tu és o Deus do ontem e o Deus do hoje. Tu és o Deus do futuro. Tu és o Deus do casamento. Tu és o Deus da família. Tu és o Deus da saúde. Tu és o Deus da porta. Tu és o Deus da universidade. Tu és o Deus do patrão. Tu és o Deus do empregado. Tu és o Deus, Senhor, de toda a terra. Tu és o Deus da igreja. Tu és o Deus do coral. Tu és o Deus das mulheres do ciclo de oração. Tu és o Deus da tropa. Tu és o Deus que marca a presença.
Eu te peço por elas. Eu te peço por elas. Alcança elas. Faz elas ganhar marra de crente. Faz elas ganhar ousadia de crente. Faz elas ganhar intrepidez de crente. Faz elas ver o milagre que ainda não viram. Prepara a chuva, Deus.